Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar as questões de geografia que caíram na prova do Enem, realizada no domingo, dia 13 de novembro de 2022. Espero que vocês gostem e caso haja alguma dúvida, faça a sua pergunta aí na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, as questões que eu estarei analisando estão no ordenamento da prova amarela. Claro que muitos de vocês, de repente, acabam não se lembrando de todas as questões, mas com certeza, quando se deparam com a questão que está sendo analisada, acabam se lembrando muitas vezes daquilo que marcaram como opção. Então vamos à primeira questão, que foi a questão 46. A dublagem é o novo campo a ser explorado pela inteligência artificial e há empresas dedicadas a fazer com que as vozes originais de atores sejam transpostas para outros idiomas. A novidade reforça a tendência da automação de postos de trabalho nas mais diversas áreas. Tem potencial para facilitar a vida de estúdios e produtoras e, ao mesmo tempo, tornar mais escassas as oportunidades para dubladores e atores que trabalham com isso. A consequência da mudança tecnológica apresentada no texto é a resposta correta, letra E, ampliação do desemprego estrutural. O desemprego estrutural é aquele que decorre da modernização dos setores produtivos, da incorporação de novas tecnologias nos diferentes ramos de atividades. Sendo assim, quando trabalhadores são substituídos por novas tecnologias, isso gera aquilo que nós chamamos de desemprego estrutural, ou seja, aquele que deriva das estruturas produtivas que, em processo de desenvolvimento ou modernização através da incorporação de novas tecnologias, acaba substituindo trabalhadores. Isso acontece nos mais diferentes setores da economia. Lembrando que existem dois tipos de desemprego. O conjuntural, aquele que deriva da conjuntura econômica, estando, portanto, associado normalmente a crises econômicas, recessão da economia, e o desemprego estrutural, aquele que deriva da modernização dos setores produtivos da economia. Vamos à próxima questão. Questão 47. Brasil e Argentina chegaram a um acordo para a redução em 10% da tarifa externa comum, a TEC, do Mercosul. O consenso foi alcançado durante negociação entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o seu equivalente argentino, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil que pretende abrir mais sua economia. Com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial.
O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. Brasil e Argentina fecha acordo para o corte de 10% da tarifa do Mercosul. Então essa matéria foi publicada no jornal O Globo. A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicado pela seguinte característica do Mercosul. A resposta correta, a letra C, funcionamento da União Aduaneira. Lembrando que o Mercosul é uma união aduaneira incompleta. A união aduaneira se estabelece quando países de um determinado bloco econômico adotam políticas aduaneiras comuns, ou regras aduaneiras ou alfandegárias comuns. E esse mecanismo da TEC, Tarifa Externa Comum, foi criado quando o projeto do Mercosul foi lançado na década de 1990. Com que objetivo a TEC foi criada? Proteger setores das indústrias do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai da concorrência de produtos industrializados procedentes de outros países não pertencentes ao bloco econômico. Então, a União Aduaneira é uma estratégia protecionista que foi adotada no Mercosul para salvaguardar setores da economia vulneráveis à concorrência de produtos procedentes de outros países que não façam parte do Mercosul. O Mercosul, na verdade, é uma união aduaneira incompleta porque a TEC ela nunca foi implantada na sua integridade. Sendo assim, existem variações na questão da aplicação de tarifas protecionistas que incidem sobre produtos importados, mas essa regra aqui, ou esse mecanismo de redução da TEC proposto pelo Brasil recentemente, como forma de ampliar a sua participação no comércio internacional, foi aceita pelos demais países do Mercosul. Agora, aquele detalhe, como eu disse, setores da indústria poderão ser prejudicados a partir do momento em que você reduza a TEC, sobretudo aqueles setores mais vulneráveis em relação à concorrência dos produtos procedentes de outros mercados. Guardem isso, Mercosul, uma união aduaneira incompleta, até hoje. Vamos para a próxima questão. A questão 49. As forças tectônicas dentro da litosfera, controladas pelo calor interno das profundezas, geram terremotos, erupções e soerguimento de montanhas. As forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, controladas pelo calor do Sol, produzem tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão. A interpretação dinâmica entre as forças naturais citadas favorece a ocupação do espaço geográfico, na medida em que provoca a formação de, dentre as opções aqui apresentadas, letra A, solos vulcânicos. Ah, professor, o que seria uma dorsal oceânica? Uma cadeia de montanha submarina, cujas cristas, inclusive, formam as ilhas oceânicas. Relevos escarpados são relevos bastante acidentados, muito íngremes. São comuns na presença das serras, são comuns em cadeias de montanhas e por aí vai. Superfícies lateríticas. Superfície laterítica é aquela que apresenta a laterização do solo, ou seja, a concentração de óxidos de alumínio e ferro, criando uma carapaça, uma crosta ferruginosa muito dura,
que a gente chama de laterita. Dobramentos modernos é o nome que se dá às cadeias de montanhas que se formam exatamente nos pontos de convergência das placas tectônicas. Então restou aqui os solos vulcânicos. Por que isso? Porque solos vulcânicos são normalmente muito ricos em elementos minerais. Vamos pegar, por exemplo, a terra roxa, encontrada em partes do planalto arenito-basáltico, que é um compartimento do planalto meridional brasileiro. É um dos solos de maior fertilidade existente no mundo. Ora, se você tem solo bastante fértil em áreas onde as condições climáticas são favoráveis ao desenvolvimento da agricultura, essa área será ocupada por pessoas. Então, ali você vai ter o desenvolvimento das atividades agrárias, geração de riquezas, e em função disso, até mesmo, nós teremos o surgimento de núcleos urbanos. Então, resposta correta, letra A. Vamos para a próxima questão, a questão 53. A Marinha identifica, na voz de Thomas Barnett, uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial, e não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade dessas instituições estatais. As preocupações do governo estadunidense, expressa no texto e no mapa, evidenciam uma estratégia para ampliação de influência econômica. Gabarito correto, letra D de dado. Ampliação de influência econômica, até mesmo porque nós temos que levar em consideração o seguinte aspecto. Os Estados Unidos é a maior potência econômica e militar do planeta. Então, a geopolítica norte-americana, ela trabalha isso há muito tempo em manter ou ampliar suas áreas de influência política, econômica e militar. Então, toda aquela região do planeta que possui, por exemplo, interesses no campo econômico dos Estados Unidos, o governo norte-americano, através da sua geopolítica, vai procurar manter esses países sob a influência dos Estados Unidos, porque a normativa principal no campo geopolítico internacional se prende muito aos interesses econômicos, políticos, militares e por aí vai. Então a questão ela está muito bem inserida dentro desse contexto, ok? Então aqui a letra A, compartilhamento de inovações tecnológicas. Nós sabemos que os países que promovem o desenvolvimento das chamadas tecnologias de ponta têm grandes restrições ao repasse de tecnologias. Então não poderia ser. Promoção da independência financeira, pelo contrário. Quanto maior a dependência financeira desses países em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, maior será a subordinação econômica e política. Incremento de intercâmbios culturais não está dentro desse contexto, até mesmo porque na geopolítica internacional, essa questão do intercâmbio cultural é muito pouco relevante, não se leva em consideração. Preservação dos recursos naturais, ora, onde há interesses econômicos, do grande capital, dos grandes grupos empresariais, nem sempre, né, a questão ambiental ela é levada em conta. Então está totalmente fora do contexto do enunciado e daquilo que está propondo a questão. Então a resposta correta, a letra D, ampliação da influência econômica. Lembrando que a influência econômica também ela vem acompanhada da influência política e militar. Vamos à próxima questão, 54. Colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia, na verdade,
e na justiça, e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob quaisquer circunstância, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante o século XX. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o seguinte argumento, para o argumento de que as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Resposta correta, letra A. Então, há muito tempo, lembrando que o Vladimir Putin já foi presidente da Rússia em outras ocasiões, e sempre ele teve essa questão, essa postura, esse discurso de afirmar que o governo russo utilizaria de todos os meios para proteger os interesses dos russos que viviam fora da Rússia. E a Península da Crimeia, que até então era território ucraniano, após a ruptura da aliança entre a Ucrânia e a Rússia no final de 2013, e com a fuga do ex-presidente deposto Viktor para a Rússia, ora, a Crimeia, um território que até então pertencia à Ucrânia, cuja maior parte da população é de origem russa e que tem grandes interesses para a Rússia pela questão estratégica militar, porque ali na Península da Crimeia existe a base naval de Sevastopol, que é a principal base naval russa que opera no Mar Negro. Então, além do interesse estratégico militar, tem o interesse econômico, não só o gás produzido na Ucrânia, o carvão, o minério de ferro, o solo Chernozion, um solo de grande fertilidade, enfim. Então, outros interesses estão por detrás do fato, inclusive, da Rússia estar, nesse exato momento, travando uma guerra que já se estende por aproximadamente 8 meses com a Ucrânia. Então, na verdade, o que norteia esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, inclusive, não é só a questão da proteção dos povos de origem russa, que, por exemplo, vivem nas províncias do leste da Ucrânia, que estão nesse processo de separação da Federação Ucraniana. Então, essa questão ela está muito bem amarrada. A Rússia também já agiu dessa forma quando invadiu anos atrás a Geórgia para defender as comunidades russas na região de Ossétia e também da Abcásia, enfim, e faria o mesmo em outras partes das repúblicas que faziam parte da União Soviética, que tem em determinados pontos dos seus territórios populações de origem russa bastante numerosa, bastante expressiva. Então a resposta aqui, letra A. Vamos à próxima questão, 57. Em 2003 teve início o Programa de Aquisição de Alimentos e, com ele, várias mudanças na perspectiva dos mercados institucionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, incluídas as categorias assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais sem terra, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. A ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores em virtude da resposta correta, comercialização garantida. Por quê? Um dos grandes problemas que o pequeno produtor rural enfrentava e até enfrenta no Brasil até hoje é a garantia de venda daquilo que ele produz. Então, muitas vezes, o pequeno produtor, como não tem meios próprios para levar a sua produção até os mercados,
até as feiras, comercializar diretamente com as cadeias de abastecimento, supermercados, centrais de abastecimento e por aí vai, esse produtor acaba vendendo aquilo que produz para o intermediário, que muitas vezes vai pagar um valor muito abaixo do que realmente deveria ser pago por todo o trabalho que esses produtores tiveram. Então, quando o governo garantiu, através do desenvolvimento desse programa, a compra daquilo que os pequenos produtores rurais produzem, não só, por exemplo, para abastecer as escolas através da merenda escolar e também para criar, vamos dizer, um estoque regulador de alimentos para evitar pressões inflacionárias no período da entre-safra, o governo, de certa forma, deu a esses pequenos produtores condições para que eles tivessem não só a garantia de venda através de preços justos dos produtos que eles produzem, assim como condições para que pudessem obter o chamado progresso social e econômico, que está, inclusive, dentro da estratégia desenvolvida pelo governo naquela época e que será reimplantada com a posse do novo governo em 2023. Então, a resposta correta, letra C, comercialização garantida. Vamos para a próxima questão, a questão número 60. Macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles, que propicia o desencadeamento de processos descompassados, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e estigmatização de estratos sociais que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? O êxodo da população do campo, letra B. A resposta correta. Então, a macrocefalia urbana nada mais é do que um inchaço das principais cidades, não só do Brasil, como de outros países em desenvolvimento, por exemplo. Então, isso se deu em função principalmente do êxodo rural, que no caso dos países de industrialização mais recente, como, por exemplo, o Brasil, intensificou-se a partir principalmente da segunda metade do século XX. Só que as principais cidades do país não estavam preparadas para receberem a grande quantidade de pessoas que se deslocaram do campo em busca de oportunidades de trabalho nas cidades, com aquela premissa de melhorar as suas condições de vida. Sendo assim, as cidades cresceram de forma desordenada, sem um planejamento urbano adequado. Então observa-se a proliferação das favelas, das palafitas, dos chamados aglomerados subnormais, uma terminologia empregada pelo IBGE, para um conjunto de moradias que abrigam famílias de baixa renda, onde você tem problemas estruturais muito graves que envolvem a questão da violência, do desemprego, do subemprego, da falta de saneamento básico, a questão da mobilidade urbana e por aí vai. Então, a resposta correta, letra B, êxodo da população do campo, o êxodo rural, que foi o fator responsável por esse crescimento desordenado das principais cidades, gerando a chamada macrocefalia urbana. Aqui nós temos a questão 65. Solos salinos ou alomórficos apresentam como características comuns uma concentração muito alta de sais solúveis e ou de sódio trocável. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximas do mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas no Nordeste brasileiro,
Os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente, havendo então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial que, com o passar dos anos, provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo. As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto ao. Letra B, a resposta correta: utilizar sistemas de irrigação desprezando uma drenagem adequada. Então, essa questão da salinização dos solos ocorre com maior intensidade, como o próprio texto disse, nas regiões áridas e semiáridas, que estão sendo submetidas a processos de irrigação. Então, o produtor rural ele tem que tomar muito cuidado ao utilizar a irrigação. Em primeiro lugar, vamos pegar o exemplo do sertão nordestino, onde em muitos lençóis freáticos você tem água salobra. Então, uma água não adequada para a irrigação da lavoura. Então, dependendo do teor de salubridade da água, então você até pode utilizá-la para irrigação. Agora, é preciso que você tenha cuidado de estabelecer um sistema de drenagem para evitar o acúmulo de sais no solo. Então, quando você tem uma irrigação mal planejada, através de um sistema de drenagem ineficiente, o que acontece? Essa água não escoa como deveria escoar. Ao evaporar, ela vai deixar os sais na superfície do solo e a salinização do solo vai tornar a terra improdutiva, fazendo com que o produtor rural ele acabe abandonando essa área. Ah, professor, não pode reverter o processo? Pode. Agora, essa reversão tem custo. Tem custo e leva tempo, mas um solo salinizado ele pode ser transformado novamente num solo produtivo através de determinadas técnicas que podem ser aplicadas dentro desse contexto. Então, resposta correta, a letra B, utilizar sistemas de irrigação desprezando uma drenagem adequada. Vamos à questão de número 67, uma questão de cartografia, escala. Considerando-se a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Perth é de 2 centímetros, a escala aproximada dessa representação cartográfica é. Então, nós temos aqui o indicativo de onde o avião caiu, no Oceano Índico. Nós temos uma distância sinalizada no mapa em linha reta, do ponto de queda do avião até a cidade de Perth, na Austrália, 2.500 quilômetros. E aqui no texto diz que essa distância no mapa é de 2 centímetros. Agora, para calcular valor de escala, basta você dividir a distância real, que nesse caso é de 2.500 quilômetros, pela distância no mapa, que é de 2 centímetros. Agora, você pode dividir quilômetro por centímetro? Não. Então é preciso você igualar as casas. Ou seja, você terá que acrescentar mais 5 zeros. O zero do hectômetro, o zero do decâmetro, o zero do metro, o zero do decímetro e o zero do decímetro. Equivalendo as casas, você pode fazer a divisão. 250 milhões dividido por 2, 125 milhões de centímetros. Então, a escala é de 1 para 125 milhões. Ou seja, cada centímetro nesse mapa, na verdade, equivale a 1.250 quilômetros. Resposta correta, letra E. Vamos para a próxima questão. Questão 72. Uma economia surgiu em escala global no último quartel do século XX. Chamo-a de informacional.
para identificar suas características global e em rede fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. É informacional porque depende basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação, baseada em conhecimentos. É global porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões e componentes organizados em escala global. Diretamente ou mediante uma rede de conexões em agentes econômicos. Eu acabei aqui me enrolando um pouco. É rede porque é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais. Qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto? Desterritorialização da produção, letra E, a resposta correta. Então, dentro do contexto do mundo globalizado e da terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica e científica, o que você encontra? Uma maior dispersão da indústria no espaço geográfico. Então, hoje, os grandes grupos empresariais possuem cadeias de fornecimento de componentes, peças, acessórios, o que seja, espalhados no mundo inteiro. Ou seja, uma grande empresa, por exemplo, fabricante de aviões, como uma Boeing da vida, pode adquirir componentes que venham fazer parte da aeronave, comprando esses componentes, acessórios, o que seja, em dezenas de países espalhados pelo mundo. Então, dentro dessa característica do desenvolvimento dos meios técnicos, científicos e informacionais, você teve um agente que eu considero de grande importância, que acabou contribuindo para uma maior desconcentração da atividade industrial, que a gente chama de dispersão da indústria no espaço geográfico, que nada mais é do que esse termo da letra E, desterritorialização da produção. Porque as grandes empresas, elas procuram produzir onde existem as chamadas vantagens comparativas, incentivos fiscais, menor custo da mão de obra, a questão da logística de transporte, a questão da infraestrutura de comunicações, enfim, a legislação que favorece a remessa de lucros para o exterior. Então existe um conjunto muito grande de vantagens que são oferecidas por determinados países, em sua maioria países em desenvolvimento, que também contribuíram para que ocorresse uma maior dispersão da atividade industrial dentro do espaço geográfico mundial ou internacional. Resposta, letra E. Vamos para a próxima pergunta, a questão 73. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão. Que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente, que leva a semente em seu embornal. Zezé, o penoso balé de pisar no cacau. Maria, que amanhece o dia lá no milharal. A letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade, ao ressaltar sua função. Então, a resposta correta, letra D, promover a produção alimentar. Então, o papel do campo em relação à cidade, no que diz respeito ao contexto agropecuário, está voltado à produção, não só de alimentos que abasteçam os mercados consumidores urbanos, assim como também produz a matéria-prima que abasteça os mais diferentes setores da indústria. Então, existe essa subordinação do campo em relação à cidade, nesse contexto, né, do campo precisar dos capitais, dos insumos, dos implementos agrícolas que são produzidos nas cidades e que também precisar da cidade para poder vender
aquilo que está produzindo, nesse caso citado aí na canção, os alimentos, cuja maior parte, de fato, destina-se aos mercados consumidores urbanos. Então, a resposta correta, letra D, promover a produção alimentar. Aqui nós temos a questão 75, rochas ígneas, Amazônia Legal. Rocha ígnea é rocha magmática, intrusiva ou plutônica. Então, as rochas ígneas, elas podem ser classificadas em magmáticas intrusivas ou plutônicas, como também essas rochas vulcânicas ou magmáticas, elas também podem ser classificadas como extrusivas. Nesse caso aqui, nós estamos falando das rochas ígneas, intrusivas ou plutônicas, que deram origem a formações cristalinas junto com as rochas metamórficas. Então, aqui nós temos o mapinha da Amazônia Legal. Essa parte escura identifica a concentração das rochas ígneas na Amazônia Legal. Geoestatísticas de recursos naturais da Amazônia Legal. O mapa especializa um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de, resposta correta, jazidas de minerais metálicos. Essas rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas, juntamente com as rochas metamórficas, formam aquilo que nós chamamos de rochas cristalinas. Rochas que se formaram principalmente na era pré-cambriana, arqueozoica e proterozoica. Então, quando você fala em metalogênese, o processo que deu origem aos minerais metálicos, você irá destacar a formação dessas rochas cristalinas datadas da era pré-cambriana, arqueozoica ou arqueana, proterozoica ou algonquiana. Isso, inclusive, já caiu de uma forma diferente recentemente, alguns anos atrás, numa prova do Enem. Então, podemos dizer que é uma questão recorrente dentro de uma outra abordagem, mas cujo objetivo é mostrar a vocês a importância dessas rochas intrusivas, que são classificadas também como rochas cristalinas, pela possibilidade desses terrenos conterem os chamados minerais metálicos. Normalmente, essas províncias de minerais metálicos são encontrados em terrenos da era pré-cambriana, associados à chamada metalogênese. Então, a resposta correta, letra B, jazidas de minerais metálicos. Aqui nós temos a questão 76. Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus pais de nacionalidade síria também não puderam registrá-las no país de origem. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Em situações como apresentada no texto, as pessoas ao nascerem já se encontram na condição sociopolítica de apátridas, pessoas que não têm nacionalidade, ou seja, apesar de ter nascido num país, elas não conseguiram serem registradas nesse país de origem. Então, são pessoas sem um país de origem determinados em função de legislações existentes em determinados países que dificultam o registro dessas crianças ao nascerem, como está esboçado aqui no texto apresentado na questão 76. Aqui nós temos a questão 82, em que nós temos um esquema que mostra o processo de evapotranspiração, que na verdade consiste na combinação da evaporação da água contida no solo, rios, lagos, lagoas, com a água que provém da transpiração das folhas das plantas que compõem um determinado bioma, e também o escoamento e infiltração, percolação é infiltração da água da chuva. Então, aqui numa área nativa, você percebe que evapotranspiração 40%, escoamento superficial 10%,
né? Infiltração superficial 25%, percolação profunda 25%. Ou seja, essa percolação profunda também vai depender muito da quantidade de água e do tipo ou natureza do solo onde a água se encontra infiltrando. Aqui no segundo esquema você tem, repare, essa árvore já desapareceu, agora você tem uma casa aqui. Então você tem evapotranspiração 38%, isso se deve à retirada da árvore. Escoamento superficial 20%, isso se deve, no caso, à impermeabilização do solo em alguns pontos. Infiltração subsuperficial 21%, percolação 21%. Então, aqui no terceiro esquema, onde você já observa duas residências desse lado, uma desse, então você vai ter aqui evapotranspiração 35%, então vocês percebam que na medida em que a vegetação ela vai sendo retirada, você afeta o processo de evapotranspiração. Escoamento superficial 30%, porque a superfície impermeabilizada aumentou. Percolação 15%, infiltração subsuperficial 20%, então na medida em que a superfície impermeabilizada aumenta, a infiltração da água diminui. E no quarto esquema você tem a cidade configurada, então evapotranspiração 30%, escoamento superficial 55%, em razão da grande extensão, né, da superfície impermeabilizada. Infiltração superficial 10%, e nós temos aqui a percolação com um índice também muito baixo. Então, na verdade, a intensificação da ocupação urbana demonstrada atesta de forma imediata o ciclo hidrológico. Então, na verdade, o ciclo hidrológico é todo aquele esquema que o aluno aprende até na primeira fase do ciclo fundamental, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, se fala sobre ciclo hidrológico. Então a água evapora do mar, dos lagos, lagoas, do solo, né? E por aí vai também das plantas através da transpiração das folhas. Esse vapor d'água, ele vai, ao se condensar, formar nuvens. Essas nuvens, quando atingem o ponto de saturação, precipitam normalmente em forma de chuva ou de neve, dependendo, é claro, da latitude. Parte dessa água ela vai infiltrar-se no solo, alimentando o lençol freático. Parte dessa água vai escoar para os rios correm para as lagoas, lagos, mares, oceanos, baías, e todo o processo vai se repetindo. De uma forma bem resumida, nós temos aí a explicação do que vem a ser o ciclo hidrológico. Então a resposta correta, letra B. A questão de número 83, nós temos aqui um mapinha sobre a radiação solar global horizontal média anual aqui do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar é a reduzida, a resposta correta, nebulosidade atmosférica. Professor, o que seria essa nebulosidade? A cobertura de nuvens. Qual é a região brasileira que tem a menor cobertura de nuvens? O sertão nordestino. Então, essa área aqui, que pega inclusive o norte de Minas Gerais, algumas áreas do Brasil Central, é a região mais propícia para a instalação de usinas fotovoltaicas no Brasil. O Brasil tem o maior potencial de geração de energia solar do mundo. Então, e essa região que nós chamamos de, entre linhas, né, o polígono da radiação solar, é a melhor área para a instalação de usinas fotovoltaicas. Lembrando que o Brasil tem um grande potencial para a geração de energia solar, mas ainda temos uma participação bem modesta no conjunto mundial entre os maiores produtores de energia solar. Então, a nebulosidade é o fator. Quanto menor a nebulosidade, maior a incidência da radiação solar, melhor o desempenho dos painéis solares. E aqui nós temos a questão de número 89, a última questão de geografia da prova do Enem.
Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5 horas. Acordo às 4h30, saio de casa às 5 horas, pego o trem 5h20, chego na central umas 6h50, pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10. Conta. Segundo especialistas, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Então, aqui nós temos, um tipo de movimento migratório, diário, temporário, que nós chamamos de movimento pendular. O movimento pendular é aquele movimento de vai e vem, realizado por trabalhadores e estudantes que residem em locais distantes dos locais de onde trabalham e onde estudam. Então, esse tipo de movimento é mais comum nos grandes centros urbanos, nas regiões metropolitanas, onde você tem um maior adensamento populacional e, em função disso, nessas grandes regiões metropolitanas, como, por exemplo, aqui no Brasil, a Grande São Paulo, o Grande Rio de Janeiro, existem trabalhadores que chegam a perder mais de 2, 3 horas por dia no deslocamento de ida, que se somado ao deslocamento de volta, chega a perder de 5 a 6 horas ou até mais, deslocando-se da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, a resposta correta, movimento pendular, que é aquele movimento diário realizado, predominantemente diário, não exclusivamente diário, realizado por trabalhadores e estudantes, residentes, distantes dos locais de trabalho e estudos. Moçada, espero que vocês tenham gostado do comentário da prova. Deixa aí o seu comentário, se foi útil para vocês tirarem suas dúvidas. Havendo dúvida, faça sua pergunta aí na parte dos comentários. Moçada, aqui mais uma vez eu deixo meus grupos no Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF para os alunos que estão se preparando. Lembrando que muitos de vocês ainda farão outros vestibulares Brasil afora. O canal Geogênio ele foi criado para democratizar o ensino. Ele não é monetizado, não tem fins lucrativos, assim como eu disponibilizo meus materiais em PDF sem custo nenhum para vocês. Basta entrar aqui no grupo, acessar a área de arquivo que vocês terão esse material graciosamente. Eu gravo as aulas onde eu falo de diversos temas que, graças a Deus, têm ajudado vários alunos a melhorar os seus desempenhos nos concursos. Eu sou um professor com mais de 40 anos de magistério e o que eu estou fazendo hoje é em agradecimento a tudo aquilo que o magistério fez por mim ao longo da minha vida profissional. Ainda trabalho numa grande rede de ensino do Brasil e agora, no final da minha vida, estou presenteando os jovens com tudo isso que está à sua disposição. Agora, eu só peço que ajude a divulgar esse trabalho para que mais jovens possam ter acesso a essas informações, essas aulas, esses materiais, enfim. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!